Salmo 34, versículo 8. Nós vamos ler 2 versículos e depois nós vamos trabalhar em cima de um outro texto. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor, repita comigo. Deus é fiel. Deus é bom. Queridos, nesse último cântico agora, o Espírito Santo me invadiu de uma maneira tão especial. Por favor, me entenda o que eu vou fazer agora. O que motivou o teu coração a estar aqui essa noite, amados? O que motivou você a sair da tua casa, largar os teus afazeres, chegar a esse lugar essa noite? O que te motivou? Fala. Vamos repetir a última estrofe, da última frase desse hino que cantamos. Eu quero que você gere toda a fé do teu coração agora. E peça a Ele, peça como um pedido para Deus agora. Fala assim para Ele: Deus, não, pode ser bem melhor. Deus, me permita experimentar a Tua glória e a Tua bondade. Pode tomar o teu assento, queridos. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Coloca 2 Crônicas. Nós vamos ler alguns versículos. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Assíria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus nos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do Teu povo de Israel, e não adestes para sempre a posteridade de Abraão, Teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao Teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de Ti, pois o Teu nome está nessa casa, e clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da Tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás Tu o Teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos.
Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis nos fins do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres aos encontros, porque o Senhor é convosco. Só até aqui. Queridos, Deus tem uma palavra para nós essa noite. Desde que fui convidado para estar essa noite ministrando e eu começando a pedir a Deus uma direção. Deus sinalizou esse texto e aí domingo, na ceia, nós fomos ministrados sobre bondade de Deus. Bondade de Deus. E eu saí maravilhado com aquela palavra. Renovado pelaquela palavra. E aí, para nossa surpresa, à noite, o irmão Márcio Mota sobe para pregar e traz uma palavra que, bem verdade, eu ainda estou a degustando aos poucos. Eu fui poderosamente ministrado domingo à noite. E eu, meditando na palavra de domingo de manhã, meditando na palavra de domingo à noite, falei: Deus sinaliza algo, Deus mostra algo. E Deus primeiro me levou a esse texto, e depois aos 2 primeiros versículos que abrimos, que fala de bondade e que fala de fidelidade. Deus é fiel, Deus é bom, e vai continuar sendo bom o tempo todo. Por que essa palavra, por que o Espírito ministrou e por que o Espírito trouxe ao meu coração quando eu me preparava para essa palavra? Eu estava pensando nas situações que nós acompanhamos e que vivemos. Talvez esse seja algo que nasce no coração daquele que dá aula, principalmente para discipulados, novos convertidos. E aí você pega um carinho, um apego grande por aqueles que estão começando, engatinhando na fé. E você começa a tentar passar alguns ensinamentos para eles, dos quais o que acabamos de ler. Queridos, é muito maravilhoso, é especial quando nós nos entregamos para Cristo, quando nós começamos a viver essa nova fé. Mas veja só, não se engana não. Vai vir os momentos onde você vai ser confrontado. Vai vir os momentos onde a adversidade vai bater a porta, vai chegar. E a gente acompanhando e aconselhando, e a gente vê que ainda assim, quando chega momentos complicados na vida deles, eles parecem que ficam meio desnorteados, sem direção. Mas a grande verdade é que o Espírito ministrou ao meu coração que não é só eles novos convertidos. Muitas das vezes nós, quando somos alcançados por esse momento que Josafá começou a viver, nós ficamos meio desorientados, meio desnorteados. E aí o Espírito começou a ministrar algo e eu quero ser bem breve essa noite com você. Os momentos adversos chegam para todos nós. Nós não estamos imunes das adversidades.
nós não estamos imunes dos ventos contrários. Mas esse texto, o Espírito Santo me fez ver 3 algo especiais, 3 versículos que nós vamos tornar a vê-los agora, que faz toda uma diferença e que você não pode, de forma alguma, esquecer desses versículos que você vai ler comigo essa noite. O versículo de número 7. Coloca para nós o versículo de número 7. Josafá está numa conversa com Deus, ele está se colocando diante de Deus. O momento é totalmente contrário, os inimigos estão já à porta para guerrear, para fazer um estrago. E ele diz assim: porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Você consegue ver um detalhe nesse versículo? O Espírito Santo me fez ver que nesse diálogo, nesse momento de diálogo de Josafá com Deus, ele fala: Deus, tu tem uma promessa. Deus, tu tem uma promessa. Queridos, isso é algo que você não pode esquecer. Você tem uma promessa. Pastor, o vento está contrário. O gigante é assustador. Muito natural. O texto que nós começamos a ler vai dizer que Josafá, ao saber dessa batalha, dessa luta que ele vai ter que travar, ele tem medo. O diferencial é que no seu medo ele busca a Deus. Ele se coloca à disposição de Deus. Mas chega nesse versículo, foi muito lindo, o Espírito ministrou ao meu coração. A igreja não pode esquecer que ela tem uma promessa. Você, nos seus momentos adversos, nos seus momentos onde o vento bate contrário, onde o seu barco começa a ser agitado pelas águas e começa até mesmo a se encher de água, você não pode nunca esquecer que você tem uma promessa. E sob essa promessa, deixa eu ver com você 3 versículos de tantos outros, de milhares que nós poderíamos ver. Eu quero ver 3 textos com você, para você poder sair dessa noite firmado desse lugar, que você tem pelo menos, 3 versículos na palavra, que Deus garante estar contigo nesse momento de adversidade. Isaías 43, versículo 2. Isso aí está na minha Bíblia, está na sua Bíblia. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Essa promessa é para você? Essa promessa é para você? Então vamos a outro texto agora. Mateus 28, versículo 20. Isso aqui já está no final, lá do comissionamento. E aí Jesus vai dizer: ensinando-nos a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. Está falando para aqueles que serão alcançados, os novos. E aí diz para aqueles que estão discipulando, para os novos e para os discipuladores também. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. É para você essa promessa? É para a igreja do Senhor essa promessa? Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Preste atenção agora. Porque ele tem dito, ele quem? Quem é que diz? De maneira alguma te deixarei.
nunca, jamais te abandonarei. Pastor, mas o momento está complicado, tá? O turbilhão se levantou. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite, ainda que o nome desse momento que você esteja passando seja um Euroaquilão, o Deus a quem você serve vai te visitar e vai dizer para você, calma, não morre ninguém. Amém? Amém ou não amém? Então essas promessas são para nós, amém? Primeiro texto, primeira chave desse texto de Josafá que o Espírito Santo ministrou, é que nós não podemos esquecer que nós temos promessa, porque senão nós desesperamos. Senão a gente acaba metendo o pé pelas mãos. Senão a gente acaba tomando a decisão que não é a decisão do coração dele para nós. Então você não pode esquecer que você tem promessa. Versículo de número 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que é uma outra coisa magnífica para você, que vai te ajudar muito nesse momento de adversidade, nos ventos contrários quando chega. Reconhecer a sua real situação. Josafá chega para Deus e fala assim, Deus, está vendo, né? Eles estão lá, eu estou aqui. Sabe qual é a força que é em mim, Deus? Nenhuma. Nenhuma. Inclusive, deixa eu lembrar o Senhor, já éramos para nós ter esmagado eles lá atrás, o Senhor não deixou. O Senhor não permitiu. Agora o pago que eles estão nos dando é querer massacrar nós agora. Não há força em mim, Senhor. E deixa eu dizer mais algumas coisas para o Senhor. Eu não sei nem o que vou fazer. Quem está falando isso é o comandante lá. É o homem que está de frente. Senhor, além de não ter força, eu não sei nem o que fazer. Porém, os meus olhos estão em ti. Onde há toda a força, onde há todo o poder. Sabe o que nos atrapalha algumas vezes, amados? Pastor João, o momento está difícil, mas acho que agora eu tirei uma cartada aqui, ó. Essa vai funcionar. Dá para você ficar quietinho aí e reconhecer que tu depende dele, que a tua vitória vem dele? Dá para você sossegar o coração aí, deixar ele pelejar? Porque ele faz infinitamente melhor do que qualquer outra pessoa pode fazer? Amém? Às vezes nós queremos fazer. Às vezes nós queremos, né? Deixa comigo. Quando eu falo que eu fiquei assim, eu estou degustando a palavra de domingo à noite, foi algo muito profundo para mim. Mas eu não sabia que o Márcio Mota batia tão doído como ele bateu, né? O tópico que mexeu com meus brilhos na palavra é quando ele diz assim, nós até acreditamos que Deus faz na vida de Gideão, mas nós não acreditamos que Ele faz na nossa. Quem estava aqui domingo à noite? Quem escutou isso? Foi duro ouvir isso, foi? Foi duro demais. Mas é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Josafá, ele rasga logo o coração diante de Deus. Senhor, não tenho força nenhuma, não sei nem o que fazer. Mas os meus olhos estão postos em ti, porque o Senhor resolve. O Senhor resolve.
E aí, quando nós tomamos esse norte, quando nós tomamos essa direção, de não esquecermos que nós temos uma promessa. De reconhecer a nossa real condição. Aí, certamente nós vamos experimentar bondade de Deus. Versículo 15. Nós vamos ler até o 17. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres aos encontros, porque o Senhor é convosco. Sabe quem recebe essa palavra? Aquele que no versículo 7 não esquece que tem promessa. Você não pode esquecer que tem promessa, meu irmão. Você não pode esquecer que tem promessa. Algumas coisas se complicam ainda mais porque você esquece que tem promessa. E que quem esquece que tem promessa, acaba complicando ainda mais a situação. Porque você esquece que tem promessa, aí você começa a guerrear com o teu braço. E aí você esquece do versículo 12. Você não tem força. Você muitas das vezes não sabe o que tem que fazer. E aí pega e faz errado. Nós lemos o texto. E é bem verdade que a gente não pode fugir. Coloca para mim, amado, por favor, Hebreus 11, 11. Nós não podemos esquecer que no início do embate, Josafá teve medo. Teve medo. As situações são assim. Tem situações que nos deixam assim mesmo, amedrontados. Isso é natural, isso é nosso, ué. Nós ainda estamos na terra, nós ainda somos humanos, amém ou não amém? E há situação, há diagnósticos que nos assustam, sim. Aí quando eu li esse versículo, quando o Espírito ministrou ao meu coração esse versículo, aí eu falei, bem, Senhor, mas ela riu. Quando o anjo encontrou com ela lá, que fez a promessa, ela riu. Riu ou não riu? Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aquele que faz a promessa é fiel. Aí eu falei, mas ela riu, Senhor. Quando foi anunciado que ela ia ser mãe, ela riu. Por isso que o nome do rapaz lá é? Que significa? Sorriso. Aí o Espírito Santo falou assim, quantas vezes as guerras vêm para você e você, ó, nem por isso eu deixo de ser Deus fiel e amoroso contigo. Sabe o que acontece? Muitas das vezes, amados, nós estamos acreditando e sempre colocando assim com muito cuidado. Existem médicos, porque Deus inspira homens e mulheres a estudar, a qualificarem, para mexer no nosso corpo, para nos ajudar no momento da enfermidade. Amém ou não amém? Mas a minha palavra, a minha Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que a última palavra é?
Então, quem muda o diagnóstico não é o médico, é? Quem muda a tua situação financeira não é o que você tem ou deixa de ter na sua conta bancária. Nós fomos ministrados algumas quintas-feiras aqui sobre o homem que falava sobre isso. Usar a fé. Usar a fé. Muitas das vezes o que vai fazer você vencer esse obstáculo financeiro que você está enfrentando, não é o que você tem ou deixa de ter na sua conta. O que vai trazer a vitória sobre o seu corpo físico, não é o diagnóstico médico deu ou deixou de dar. Apesar de que quando o diagnóstico vem, nós precisamos batalhar e lutar e nos medicar, né? Muito cuidado, muito cuidado. Que essas orações que colocam a mão na tua cabeça e diz larga os medicamentos todos, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. Porque senão Deus não inspiraria homens e mulheres para conhecer a medicina, para dominar a medicina, para conhecer o corpo humano. Muito cuidado com isso. Mas o que nós não podemos esquecer é que mais do que um diagnóstico, existe uma palavra, existe uma promessa. E isso faz a diferença na minha vida. Queridos, por que eu vou viver isso, pastor? Porque eu sou bom? Coloca para mim Lamentações. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Por que você vai viver a vitória? Por que você vai viver a transformação? Não é porque você é bom ou ruim. É porque além de bom e fiel, Ele continua misericordioso. E a sua misericórdia renova-se a cada manhã. E deixa eu te dar um recado. Sabe por que você chegou aqui essa noite? Porque a misericórdia dele se renovou hoje de novo. E te trouxe até aqui. Somente por isso. E grande é a sua fidelidade. Deus continua sendo bom, amados. Quando o ministro, com as canções, começou a ministrar, eu falei, Deus, tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo porque tu faz... O agir do Espírito Santo é muito lindo. Quando ele encerra dizendo, vamos provar a tua glória e bondade. Isso é para essa noite agora, amados. Deixa-me te dizer alguma coisa. Se você saiu despreparado, se você saiu sem entender muito bem o que você veio fazer nesse lugar, essa noite, deixa eu te dizer algo. Você veio aqui para experimentar a sua glória e bondade.